Olá, eu sou o Frank, o hipnólogo. Alguma vez você já ouviu alguém dizer para você: pare e pense? Quando dizem isso pra gente, a tendência que nós temos realmente é não parar e não pensar. O que nós fazemos normalmente é reagir com o primeiro pensamento que nos vem à mente. Nós, de forma alguma, paramos. Este pare significa silêncio. Dá uma pausa. Este pare realmente é para ser usado. Esse silêncio, essa é a lei do silêncio que nós temos acesso. Nós temos a prerrogativa do uso da lei do silêncio. Ela serve para aplacar aqueles pensamentos obtrusivos. Ela serve para acalmar os ânimos. Ela serve para fazer com que aqueles pensamentos se diluam, com que aqueles pensamentos vão embora e nós possamos realmente, com aquele silêncio, ouvir a voz do nosso interior, a nossa verdadeira voz, a voz verdadeira do nosso eu interior, do que somos realmente, sem nos preocupar em satisfazer quem quer que seja. Dessa forma, não estaremos reagindo a insultos, a infâmias. Às vezes as pessoas, o mundo como um todo, os acontecimentos, eles vêm até nós de uma forma que nós encaramos como uma cobrança. Nós já vemos aquilo com um sentimento de culpa, com uma angústia, como uma mágoa. O que vem a nós em nível de conversa, de gestos, de atitudes, nos leva a reagir de uma forma que nós deixemos o nosso interlocutor satisfeito. Se ele nos traz uma ofensa, nós temos de reagir com ofensa. Porque essa é a satisfação, para isso é que foi trazido aquilo. Veja bem, quando uma pessoa traz uma ofensa a nós, se simplesmente nós usamos a lei do silêncio, se ficamos quietos, nós deixamos os nossos pensamentos baixarem, eles vão se diluindo. Esse silêncio vai fazer aquela pessoa talvez continuar com aquela injúria, até ela se cansar daquilo e ir embora. Só com o silêncio, sem nenhuma outra reação. É como se ela tivesse trazido para nós um presente. E nós não aceitamos esse presente que ela trouxe para nós. Então ela é obrigada a voltar com esse presente, porque ele não foi aceito. Esse presente, de fato, é dela, não é nosso. Teve uma parábola bíblica onde foi levado a Cristo um problema, um grande problema na época. Foi jogado aos pés dele uma mulher, a Maria Madalena. Ela era tida como uma prostituta, como uma adúltera. Eu não sei, uma dessas duas coisas com certeza era do que ela estava sendo acusada. Na lei da época, ela deveria ser apedrejada. Quem conduziu Maria Madalena a Cristo foram pessoas que não estavam contentes com o comportamento, com a atitude dele, com a atitude benevolente, com a atitude paciente, com a atitude que ele tinha de não agir com agressividade. Então, naquele caso, eles tinham como que um caso de... Era muito certo
que a agressividade, que o apedrejamento fosse a punição correta. E Cristo não iria discordar, porque era aquilo que acontecia. Era uma forma de desafiar a paciência de Cristo. Quando colocaram o assunto na frente dele, expuseram, ele simplesmente usou a lei do silêncio. Ele silenciou. Ficou. Eu acredito que ele tenha ficado com os pensamentos dele. Até Cristo recorreu a essa lei. Porque se leve em consideração tudo. Você está vivendo um momento. Aparece uma situação. As ferramentas que você tem naquele momento, normalmente é a que você vai usar. Ele silenciou os pensamentos dele. Eu não sei se era um cajado ou uma vara que ele tinha na mão. Começou a desenhar letras, alguma coisa na areia. Após algum momentos estes em que essas pessoas que estavam ao redor dele tiveram reflexões também, ficaram numa expectativa, também, de certa forma, acalmaram os ânimos. Sabiam que não vinha abruptamente alguma voz, algum pronunciamento, algum pensamento não iria ser manifestado como reativo àquilo. Aguardaram com expectativa. Depois de alguns momentos, Cristo soltou aquela linda máxima. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mesmo Cristo teve de usar, talvez tenha tido de usar essa lei do pensamento para buscar no mais íntimo dele, para buscar no eu interior o verdadeiro pensamento que fosse adequado àquela situação, que com certeza não fazia parte daquele mundo de pensamentos que fica na nossa mente rotineiramente. Esse mundo de pensamentos, por vezes, nos tiram o sono, nos levam a ficar pensando em cobranças, em injúrias, em angústia, em mágoa, em culpa, em pessimismo. Com o silêncio, esses pensamentos, eles acabam se evadindo. Com o silêncio, nós olhamos esses pensamentos simplesmente como observadores, sem nos prender a eles. Com o silêncio, a nossa mente fica vazia. Vazia para ser preenchida com o nosso mais puro, com o nosso íntimo pensamento, com o nosso conceito de felicidade, de qualidade de vida, com o nosso conceito de merecimento, com a nossa vontade e a nossa fé de que nós podemos ter uma vida melhor, de que o mundo todo se beneficia com aquele pensamento interior que nós temos, se beneficia com este silêncio, com um breve momento de silêncio, com o pare, como se estivesse freando, baixando e baixando e baixando os ânimos. E quando baixados, quando com a mente sossegada, simplesmente, talvez surja uma palavra que seja felicidade, sem nos prendermos totalmente a essa palavra, ou a felicidade, ou a paz, mas deixar que ela, aos poucos, no tempo dela, comece a preencher totalmente a nossa mente, nos dando uma qualidade de vida que realmente nós merecemos.